comigo e Odair reclamando da arbitragem no Maracanã. Vamos para lá. Hoje aconteceu um fato inédito, né? Quem deveria estar dando explicação aqui é o Gaciba e o Luiz Flávio. Eles deveriam sentar aqui nessa cadeira e dar explicação para o torcedor brasileiro. Eu acho que foi pênalti no Gabigol. Foi pênalti. Ele trocou o cartão, né? O jogo estava igual até aquele momento. Nós com boa imposição. Eu fiz uma escolha e tem um planejamento, tem um treinamento, tem uma estratégia de usar o Nonato, por exemplo, por dentro. Porque, por exemplo, no primeiro jogo nosso aqui, nós fomos muito bem em termos de marcação, em termos de compactação, toda aquela identidade defensiva que a gente tem. Mas a proposta era, no momento de recuperar essa posse, porque sabíamos que o Flamengo tem uma intensidade muito forte, não perde, pressiona no primeiro momento, era sair e fazer a nossa transição através de passe, com os jogadores que a gente escolheu, e ir ganhando volume dentro do jogo, mesmo aqui dentro. Eu acho que a gente cumpriu uma primeira parte muito bem, a segunda a gente teve dificuldade de fazer essa saída para que a gente pudesse agredir com a bola o Flamengo, né? Então, dentro dessa primeira experiência que tivemos, buscando, dentro da nossa ideia de jogo, o que pensamos? Usar um Nonato, que é um jogador de característica de bom passe, de limpar esse primeiro momento de domínio, e principalmente independente se está pressionado na parte defensiva ou não. Manter o Patrick, que é um jogador de força, né? De romper, de transição forte e de força do lado do Rafinha. Manter um meio atacante, um atacante de velocidade do lado oposto em cima do Felipe Luiz, Guerreiro por dentro, para que ele se aproximasse mais. E ter esses três meio-campistas dentro da nossa identidade do tripé, mas que pudesse, na hora dessa recuperação, a gente fazer a transição com essa qualificação, dentro dessa visão estratégica do jogo. Ela vinha se dando certo, e aí, depois da expulsão, aí nós temos que conversar com o Luiz Flávio para perguntar para ele o que ele fez no jogo. Eu vou te dar a minha visão, e não só a minha visão, vou te dar o que eu vi dentro, e com toda a sinceridade. Pênalti no Gabriel. Não sei se é para cartão vermelho. Ele trocou. Ele deu amarelo primeiro, né? Depois trocou. E tudo sem chamar o VAR, né? O VAR hoje passeou no Maracanã. Não. Te acalma, tá nervoso, Gabriel? Eu vou por sequência, nós temos tempo, a noite toda para falar. Até porque ele fez bastante coisa, então tem que conversar a respeito com bastante calma. E aí muda o jogo, né? Muda a história do jogo. E mesmo assim, a gente consegue, com um jogador a menos, a gente faz a substituição de tirar o Nico para colocar um lateral da função, fecha os espaços do Flamengo, fecha o centro do campo do Flamengo e deixa os lados, a amplitude, mesmo sabendo de correr esses riscos, mas você não tem como fazer as duas coisas, ou você fecha o centro e libera o lado do campo, ou você espaça mais o time e aí vai dentro da característica do time do Flamengo, que é essas triangulações curtas por dentro. Então a gente fechou o centro do campo, dificultou logo no início daquela pressão do primeiro gol, criamos, saímos, tivemos um pênalti a favor nosso, que ele não deu, não chamou o VAR, não fez nada, com o mesmo puxão, o mesmo empurrão, o mesmo deslocamento no Guerreiro, não aconteceu. E aí, sucessivamente, o Guerreiro foi sofrendo faltas. Sucessivamente. Na imposição de cabeça que o Rodrigo Caio, que trabalhou comigo, tem. Em algumas ganhou limpo, em algumas fez falta. E no lance da expulsão do Guerreiro, que daí ele acaba com uma partida de futebol, simplesmente ele acaba, e ele é o responsável por isso. E é ele que tem que responder ao torcedor. O Guerreiro, vão 3 jogadores no lance, no Guerreiro. Eles não fazem uma falta, eles não vão lá quebram o Guerreiro, eles não vão lá dar uma cotovelada no Guerreiro. Mas o rosto do Rodrigo Caio, junto dos 3 na imposição, tu vê que o Guerreiro não consegue nem subir. Bate no rosto do Guerreiro. E aí ele sofre a falta. Só que o Guerreiro não vê que o rosto está sangrando. O Guerreiro reclama um pouco. Ele já está irritado com a situação da sequência de não faltas que o juiz está dando. Quando ele enxerga o sangue, o Guerreiro vê o sangue no rosto, ele se assusta
E aí ele sai fora, aí ele realmente se exacerba, faz movimento com o braço, ou fala com o juiz irritado, e aí o Luiz Flávio resolve expulsar o Guerreiro. 2 erros. Porque se ele dá a falta no Guerreiro, o Guerreiro não se irrita. O Guerreiro está vindo na minha direção, o Guerreiro falou comigo, eu falei, Guerreiro, calma que eu vou conversar com ele, não deu nem tempo. Quando o Guerreiro visualiza o sangue, o Guerreiro sai fora. E nesses segundos de sair fora, ele expulsa o Guerreiro. E aí, meu amigo, você faz o que com 2 jogadores a menos dentro do Maracanã? Com 1-0. O que você faz? O que os jogadores fizeram dentro do campo de jogo? Bravura, raça, vontade, comprometimento, posicionamento tático, fecha o centro do campo, libera os lados, dá só o cruzamento, mas infiltração não dá, tabela não dá, coberturas curtas. E aí nós conseguimos um feito que talvez seja até impossível. Nós conseguimos fazer um empate. Uma jogada de saída, numa imposição do Patrick e do Lindoso, um golaço do Edenilson, né? Conseguimos fazer o gol de empate. Gera uma pressão ao adversário, gera uma situação difícil. Eu visualizava o banco, ninguém acreditava, torcedor, treinador, jogadores, eles não acreditavam naquele empate. E aí o Flamengo teve que correr, jogar, tentar, buscar e construir a vitória. Então, o que eu...